Olá, minhas queridas empreendedoras do meu Brasil. Então, que alegria estar aqui com vocês para mais um episódio do Sinceronas Cast. Hoje, né, não mudando muito o foco aí que eu adoro falar, falando um pouquinho sobre moda, sobre consultoria de estilo. Então, hoje, né, em especial, a gente está com a Alana aí, consultora de imagem e estilo, né? Então, ela veio hoje a brilhantar o nosso programa, né? E, Alana, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho e falasse um pouquinho da tua trajetória como profissional, como mãe e como estudante, como é que foi a tua questão, até do encontro que tu teve com tu tem a formação em moda, como é que foi tu te encontrar na área da moda, falar um pouquinho sobre isso. Pode ficar à vontade. Aqui a gente tá em casa. Então tá. Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da Lê para participar aí do Sinceronas Cast. Para mim é sempre muito bom estar, né, contigo e aprender, enfim, e passar um pouco, né, do meu conhecimento para as mulheres, enfim, que gostam de moda, estilo, toda essa parte que a gente também ama muito. Uhum. Então eu sou a Alana, eu sou formada em design de moda, né, como a Letícia já falou. E eu me formei e acabei entrando no mercado de trabalho através de empresas, né? E sempre trabalhei em empresas desde então, na parte de estilo e na parte de marketing, mas marketing de moda. E aí eu fui trabalhando nessa parte e tal, mas eu sempre gostei muito e me vi muito como consultora de imagem e estilo. Só que assim, a gente, né, quando tem um emprego, tudo direitinho ali, aquela estabilidade, é difícil, né, de largar, enfim. Então, aquilo acabou indo e eu fui levando e fazia assim um pouco como um hobby, Um né? hobby. E ia fazendo aos poucos, de vez em quando, tinha algumas clientes, mas não era o meu foco. E aí veio a questão da maternidade e de encontro com a questão da pandemia também, que acabou me fazendo sair do meu emprego por causa da pandemia. E fui ficar um pouco com o meu filho, porque eu não tinha com quem deixar, e não tinha escolinhas, não É, tinha nada, né? E aí a gente acabou optando por eu ficar em casa, então, com ele nessa nesse período. época, nesse período, eu e meu marido. E depois disso, eu já estava do zero, e foi aí que eu resolvi iniciar na minha carreira que eu sempre quis, que é consultoria de imagem e estilo. Então, para mim, foi muito legal essa questão da pandemia por causa disso, né? Que me trouxe essa nova experiência, digamos assim, né? E que sempre foi um desejo muito grande meu. Então, não posso reclamar aí desse tempo de pandemia e nem da questão da maternidade, porque eu acho que também me deu um gás para começar nessa nova área e começar com isso que eu sempre quis muito, né? Sim. Então, foi mais ou menos isso. Então tá ótimo, já conhecemos um pouquinho sobre a trajetória da Lana aí, né, que começou então em empresas, né, trabalhando com a questão da moda, estilo, e aí conseguindo partir para o propósito de vida dela, que é auxiliar as mulheres aí a realmente conseguirem encontrar o seu estilo, encontrar sua paleta de cores, que isso também a É, gente vai falar depois, né, o quanto isso é importante. Então, essa questão do empreender para ti veio com a questão da maternidade. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho como é que é a tua rotina hoje, Alana, como é que tu te organiza aí com relação a ser mãe e empresária, que a gente sabe aí das dificuldades, né? E o quanto é difícil. Eu tenho 2 filhos também, né? Assim como a Alana tem 2, né? E não é fácil a gente se organizar, mas a gente precisa ter uma rede de apoio também, né? Muitas vezes precisa também das escolinhas, né? Para a gente conseguir deixar eles e conseguir se organizar. Então, queria que tu contasse um pouquinho como é que é ser mãe empreendedora, né? E como é que funciona isso para ti, como é que é o funcionamento na tua casa, né? Como é que tu te organiza? eu usei muito desse período também da maternidade, pandemia, para conseguir me especializar um pouco mais nas áreas que eu queria, né? Já com o foco para entrar Consultoria. nessa. Então eu sempre tive assim esse foco dentro de casa para indo para os caminhos que eu queria e mesmo assim ficar com os meus filhos, né? Lá em casa a gente hoje tem a rotina de manhã eu ficar com eles e de tarde eles vão para a escolinha. Então eu concentro todo o meu horário de trabalho mais na parte da tarde, noite e finais de semana, que é quando eu tenho auxílio de escolinha, de redes de apoio, Sim. né? Pai, vó, tá Aham, todo que nos mundo. ajudam, né? Que Porque nos eu acho ajudam. que
Hoje em dia, uma mãe sem uma rede de apoios não é ninguém, É né? difícil, né? É muito É complicado. muito difícil empreender sem uma rede de apoio. Realmente... Mas é isso aí. Então, a gente vai se organizando dessa forma, né? E eu vou... Enfim, eu gosto muito de estar com os meus filhos e eu acho que é uma oportunidade, assim, que eu me sinto grata por isso, né? Porque é o início da vida deles, então eu acho legal, né? A gente participar mais, né? Eu acho muito gratificante, né? E além disso, só que eu nunca quis me esquecer, né? Como mulher, como profissional. Então, eu busco, assim, um tempo para mim, né? Não só para trabalhar, mas também para fazer academia e outras coisas que a gente, como mulher, gosta e precisa, né? Sim. Que eu acho que, enfim, né? Viver só de maternidade é realmente cansativo, né? Então, é muito gratificante, mas ao mesmo tempo também a gente tem que buscar os nossos espaços, tem né? que ter o nosso tempo, né? Não adianta. E a gente tem o marido tem a casa, a gente tem N coisas para fazer durante o dia. E a gente precisa também ser mulher, como disse a Alana, né? Tem um tempo pra gente, nem que seja encontrar as amigas. A gente tem um grupo que a gente participa em comum de mulheres cristãs, né? Como a gente diz, da igreja. E é importante para a gente ter aquela troca de experiência, né? Para a gente poder conversar, para a gente saber que também não é só a gente que passa por aquilo, por aquele momento, né? Que os filhos também crescem em algum momento, né? Que vai passar, que vai passar. Né? Quando é o inicial, passa. Ele passa, eles ficam maiores, eles já começam a se coordenar sozinhos, né? Vão ter outros tipos de problema depois para frente, como se diz, né? Que a gente tem que gerenciar na adolescência. Mas o quanto é bom ser mãe, né? E o quanto é bom a gente poder também empreender, né? Ter um propósito de vida, que eu acredito que no caso da Lana é um propósito de vida, né? Tu ser consultora de imagem e estilo. É um propósito que tu tem, é uma coisa que tu gosta de trabalhar, não é uma coisa assim, eu vou lá todos os dias pra fábrica, eu preciso desenhar lá tantos croquis, tô chutando, né? E aí faço aquilo já de forma automática. Hoje em dia nem se desenha mais à mão, eu acho, né? É tudo no computador. Depende da empresa, ainda tem bastante coisa à mão. Manual, aqueles croquis manuais que a gente fazia. Eu sei porque eu tô falando, porque eu, na verdade, fiz... como é que é? Técnico em design de moda era também. Aí eu mais ou menos sei, assim, um pouco sobre moda, mas não é assim meu métier, né, final. Eu acabei fiz um período, depois acabei não dando continuidade na época, porque era uma escola longe da onde eu morava lá em Pelotas, morava mais no centro, era mais afastado, uma região mais rural, lá onde tinha a escola de design. E aí eu estudei um pouco, então eu tenho esse fascínio com a moda, eu gosto muito. Né, dessa questão do estilo, de se vestir bem, de transmitir uma imagem boa para as pessoas, e a gente sabe que para transmitir isso, a gente precisa também conhecer de moda, conhecer a nossa paleta de cores para conseguir fazer ter aquela leveza também no nosso visual, no nosso dia a dia. Então, falando sobre essa questão da paleta de cores, eu queria que tu falasse um pouquinho da colorimetria, né? Como é que funciona, como é que tu faz, como é que as clientes chegam até a Alana, como elas podem chegar até a Alana para fazer a colorimetria, que eu sei que é o início de uma consultoria, mas vamos falar só da colorimetria, depois mais no final a gente fala sobre a tua consultoria completa. Eu ia falar, a colorimetria, ela é um gancho da consultoria de imagem e estilo, né? E então, explicando um pouco melhor como é a questão da coloração, a gente faz os testes através dos tecidos, né? Porque toda cor que a gente coloca próximo ao nosso rosto, ela transmite alguma informação, né? Cor é luz, então aquela cor próxima ao nosso rosto, ela vai fazer alguma informação no nosso rosto, vai transmitir alguma informação que é, né, o que a colorimetria nos traz. Então, tem cores que elas nos deixam mais saudáveis, né? Com uma aparência, assim, mais jovial, mais bonita. Assim como também tem cores que acabam nos deixando com uma aparência um pouco mais cansada, pesada, né? Que parece que não está de acordo com a imagem da pessoa, né? E isso acontece porque as cores erradas, elas
acabam criando sombras no nosso rosto. Então, o que é sombra, né? É questão de olheiras, linhas de expressões, né? Então, são coisas que algumas cores trazem para alguns tipos de pessoas. Então, não é para todo mundo, né? Sim. Assim como tem cores que ficam bem para mim, tem cores que não ficam, para ti vai ser outras. Sim, hoje eu não tô na minha paleta, a Alana já sabe, que a Alana já fez a minha. Hoje eu tô sóbria. Mas o preto, né, não tem, todo mundo gosta de preto e em algum momento a gente vai querer estar vestido preto, né? E não tem problema, né? Eu sempre digo que eu acho que as pessoas, elas não precisam estar todo dia com as suas cores. É uma ferramenta a mais, né? Para quando a gente quer estar dentro da nossa cartela, para quando a gente quer estar melhor, né? Enfim. E quando a gente não quer também, tem outros truques, né? A gente pode colocar algum acessório da nossa cartela, enfim, tem vários truques para fazer que, né, nos permite ir um pouco além da nossa paleta de cores, né? E que não pesa o visual, né? Eu mesma, a minha paleta são cores mais apagadinhas, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto de cor, eu gosto de cores vibrantes. E às vezes eu uso uma cor que não tá na minha paleta e não tem problema, né? O que vai acontecer é que a roupa vai chegar um pouquinho antes que eu, mas não tem problema. Mas não tem problema. Aí ela chegou o rosa pink e a Alana atrás. Isso aí, porque a cor certa, ela vai chegar junto com a gente, né? A gente vai chegar junto com aquela cor. Já quando a gente usa a cor errada, a gente olha no espelho e acaba aparecendo um pouco antes a nossa roupa e depois nós. Mas não tem problema, né? É uma informação que a gente vai saber quando a gente tiver a nossa cartela e vai usar aquilo de acordo com o que a gente acha e para melhorar, enfim, né? E a Alana conta um pouco essa questão dos tecidos, porque eu me lembro quando a gente eu fiz a colorimetria com ela e super indico, assim, realmente dá uma mudança tu usar as tuas cores. Tu te sente mais bonita, né? Realça a cor. Parece que dá um brilho, né? Dá um brilho a mais na pessoa, com certeza, assim, é um diferencial. Eu já tinha uma ideia que a minha paleta de cores, ela viria mais para um laranja, para um terracota, para um vermelho, que são as cores que realmente realçam, assim, a nossa beleza natural, né, como mulher. Uhum. Mas depois que tu faz, inclusive tu tem como é que é? Uma cartela de cores, onde a gente sabe, inclusive, maquiagem, cor do cabelo. A cor do meu cabelo não é por acaso, é a cor do cabelo que realmente combina comigo e tá na paleta de cores, né? Então, a gente consegue ir se adaptando. Então, como é que funciona essa questão dos tecidos? Quais são os tecidos que tu usa primeiro? E depois, como é que tu vai testando? Como é que tu quais são os tipos de paleta de cores que a gente tem? Primavera quente? São 12 cartelas, na verdade, no total, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, pode ser? Pode. São 12 cartelas no total. Então, dentro dessas 12, a gente tem as de cores frias e as de cores quentes. Então, isso já começa sendo um teste do tecido ali, né? Primeiro, o contraste, né? Mas o contraste é mais a questão de estampas, para saber que tipo de estampa usar. Uma estampa um pouco mais, por exemplo, preto e branco. É uma estampa bem contrastante. Não é todo mundo que fica bem com uma estampa preto e branco. Uhum. Ela, muitas vezes, pode roubar a cena, né? Então, tem a questão do contraste e depois a gente começa entrando nessa questão dos tecidos mesmo, da cartela de cor. Então, quente e frio, que aí me direciona para 6 estações frias e 6 quentes. E também tem claro e escuro, né? Uma pessoa que fica melhor com cores um pouco mais claras, com aquele fundo branco. Ou uma pessoa que fica melhor com cores um pouco mais escuras, né? Que é um fundo mais escuro, assim, um fundo da cor preta, né? Porque... Sim. Mesmo que seja uma cor clara, ela vai ter um fundinho, assim, como se fosse por exemplo, o branco off-white, é um branco mais sujinho, assim, né? Não é Ele totalmente branco. Que não é aquele branco clarão, assim, sim, né? Sim. Então, é mais ou menos isso, assim. É que é um pouco difícil de explicar sobre cores, né? Porque, que nem às vezes, algumas clientes chegam, mas eu não fico bem de amarelo. Só que o amarelo, ele tem infinitas tonalidades. Tem amarelos frios, tem amarelos quentes, tem amarelos mais claros, tem amarelos escuros. Então, na tua paleta vai ter algum tom de amarelo. Ou, enfim, de vermelho, de azul. Todas as cores, elas têm essas variações. E isso que é o legal da coloração, né? Que a gente consegue ir direcionando para a pessoa achar os tons, né? De cores. Então, depois do claro e escuro... A gente também tem a questão da intensidade da cor. Se é uma cor um pouco mais brilhante ou se a pessoa comporta uma cor um pouco mais suave, né? Eu, no meu caso, seriam cores mais suaves. A tua já deu cores mais brilhantes. Brilhantes, é verdade. Então, se eu colocar uma cor muito brilhante,
vai acabar ofuscando a minha beleza, que é uma beleza suave. Assim como se tu colocar uma cor muito suave, também tu vai ficar um pouco mais apagadinho. Não, eu fico bem apagada. Às vezes eu acho que eu tenho, se não me engano, uma roupa cor-de-rosa, mas um cor-de-rosa daqueles mais apagadinho, bebê. Meu Deus, assim, a pessoa desaparece. Parece que tá desmaiada, como diz a minha mãe. Desmaiou e assim a pessoa. como tem gente que vai ficar linda nessa cor, então é uma coisa muito subjetiva, né? Por isso que existem esses testes que a gente consegue fazer o teste real na pessoa, né? Sem maquiagem, sem interferência de outras cores. Pede pra tirar brincos, acessórios, tudo. Prender o cabelo, né? Eu acho, se não me engano, se né? é um cabelo que não tá na cor natural, a gente pede pra prender ou isola com aquela fita bonita bem... Ah, é verdade. com aquela fita cinza linda e a capinha, né? Sim, e a capinha. Mas é mais ou menos isso. Daí vai testando e vai vendo o efeito que aquela cor tem no rosto da pessoa. É uma experiência bem legal e todo mundo que faz, assim, gosta bastante, se enxerga no espelho e vê a diferença. Então é muito legal, muito gratificante. E quais são as estações que tem, assim, e diferença entre elas? Só pra gente ter uma ideia, tem os assim, invernos, né? Os invernos, que são 3 invernos. Inverno escuro, inverno brilhante e inverno frio. Aí tem os outonos, daí os outonos e os invernos são de cores escuras, né? São de paletas com cores escuras. Aí outono quente, outono escuro e outono suave. E aí as paletas de cores claras, que são primavera e verão. Que a minha é primavera. É, primavera quente a tua, Primavera né? quente. É, então quando a gente passa lá os tecidos, o quente foi o que mais abrilhantou ela. Então a gente já teve uma dica de que primavera quente seria uma boa... A gente vai lá e testa a cartela da primavera quente. E aí a gente bate o martelo. Essa é a cartela da pessoa. Sim. Então, e os verões são cores mais clarinhas, assim, e frias, né? Frias. Porque aí tem as claras quentes e as claras frias. E os verões são cartelas de cores frias, que são um pouco mais suaves. As primaveras, elas são mais intensas. Mais intensas, né? É, porque eu me lembro bem da minha cartela de cores. Eu acho que eu tirei até uma foto, acho que postei no meu Instagram, no @letesman. Inclusive tem, acho que foi o ano passado que a gente fez, né? O post... Acho que fez, né? O ano passado. A coloração. Acho que foi no início do ano passado. Início do ano passado que a gente fez, eu e a Alana. A Alana, na verdade, veio através de uns conhecidos que são padrinhos de casamento dela, que já me conheciam também, o pessoal da igreja lá, o Panela e a Mayla. E aí a gente começou a se conversar, eu e ela, e aí ela me comentou dessa questão da colorimetria, eu super topei, assim, até pra gente conseguir trabalhar junto, a gente fez alguns posts juntas, por isso que eu também trouxe ela, porque realmente o trabalho dela é muito legal, e eu acho que toda mulher que tem possibilidade de fazer, eu não sei se tu faz esse trabalho online ou se é só presencial. O da coloração é só presencial. Só presencial, né? Aí eu a pessoa... acho importante, né? Tá ali, olhar no espelho, mostrar pra cliente. Porque a consultoria de estilo, acho que até tu consegue dar à distância, né? A consultoria até seria possível, mas vou te dizer que eu não faço. Tu faz mais presencial. Fazer presencial, tá. Então, teria que se procurar alguém aí na tua região, né? Se tiver gente de outros lugares do Brasil, ou também pode trocar uma ideia com a Lana, também ela tá à disposição aí pelo Instagram dela. E tem várias postagens também que ela faz aí com relação às cores, mas para mim foi um divisor de águas, né? Quando eu fiz, então, a questão da colorimetria, porque o que eu conheci? Eu conhecia as cores que combinavam comigo, inclusive a minha cor de cabelo, né? Hoje é um mais ruivo que eu uso, inclusive a maquiagem que eu uso também é uma maquiagem mais puxada para o marrom, para o terracota, né? Eu não uso, por exemplo, um cor-de-rosa, uma cor assim muito vibrante, porque não combina comigo, né? Tom de batom também, o que eu uso, eu adoro esse aqui que eu sempre uso, né? Eu uso sempre mesmo, praticamente, porque eu adoro. Mas é um tom de batom que também combina. Então, tudo... inclusive, quando eu vou na loja, eu levo a cartela que a Lana me deu, que é uma cartelinha que aí no final ela disponibiliza ali por um valor X, né? Ela disponibiliza essa cartela. E aí, inclusive, eu faço uma comparação e vejo se está dentro da linha da minha paleta. Eu tenho tido, ultimamente, esse cuidado de comprar nas cores que estão na minha paleta de cores. Então, eu não gosto de comprar coisas muito diferentes. Tá? Exceto um preto, né? Uma outra cor, assim, um branco que a gente usa. Eu não gosto muito de usar branco porque eu acho que eu fico apagado. Mas...
um tom bege, talvez, assim, uma cor assim, eu sempre olho dentro da paleta e vejo se tá de acordo. Se tá de acordo, eu compro, porque aí eu sei que aquela compra vai ser assertiva, né? Que tu vai usar aquela Que peça. eu vou usar aquela peça, porque não adianta eu comprar N coisas de cores variadas e não usar, porque aquilo não combina comigo. E a gente sente melhor quando a gente usa, né? Uma coisa que a gente se sente segura, né, na verdade. Se eu usar uma cor apagada, eu sei que eu vou ficar mega apagada, eu não vou querer usar mais aquela blusa, aquele casaco, né, daquela cor, porque eu sei que eu vou desaparecer com aquela cor, eu vou ficar desmaiada, como a gente diz, assim. Então, para mim, assim, foi muito importante essa questão da colorimetria e me auxilia muito na questão das vestimentas, assim, da moda, eu uso muito para isso. Uso também para maquiagem, como eu disse, tem ali os tons de maquiagem que tu pode utilizar e a questão da cor do cabelo. Eu usava muito loiro, eu tinha luzes. Só que as luzes, às vezes, dependendo da intensidade da cor, ela acaba te apagando, porque eu já sou uma pessoa muito branca, então eu preciso de uma cor que me realce. Então aí agora, ultimamente, eu tenho usado mais essa cor mais puxada pro ruivo, né? Um loiro mais ruivo, assim, que é o que combinou comigo. Às vezes eu faço um fundo aqui na raiz, né? Gosto de fazer um fundo mais escuro, que dá nessa questão da profundidade, mas eu gosto muito dessa cor mais puxada, então, pro ruivo, e é uma cor de cabelo que combina comigo, e eu tenho certeza, porque eu fiz a colorimetria, e aí E o cabelo é muito importante, E o cabelo né? é super que ele importante. faz a moldura do nosso rosto, então é muito importante que ele esteja de acordo, né? É. Tanto quanto a maquiagem e os acessórios que a gente usa mais próximo do rosto, né? Brincos, colares, a maquiagem que tá dentro do nosso rosto, né? Quando a gente usa uma cor de batom, por exemplo, que não tá na nossa cartela, parece que aquele batom, ele... realça. Ele chega muito antes, né? Então, eu acho que tudo, né, está de acordo. Então, aprendemos um pouco sobre colorimetria com a Alana agora, né? Então, ela nos explicou um pouquinho como é que funciona. A minha experiência foi muito legal. Acho que se tu tiver possibilidade, tu vai atrás de profissionais que possam fazer. A Alana não faz virtual, porque ela realmente precisa colocar os tecidos, né? Então, aí, através dos tecidos, ela consegue identificar aquilo que combina realmente contigo. Mas tu pode procurar alguém aí na tua região, na tua cidade, que também faça, né? E a Alana com certeza fica à disposição aí para dúvidas, né? E o perfil dela também aí com postagens referentes a essa questão da paleta de cores. Alana, com relação às mulheres, assim, claro que tem mulheres, tem homens também que fazem, né? A questão da colorimetria, mas como a gente é um programa mais voltado para o público feminino, assim, o que as mulheres te relatam após conhecer a paleta de cores, assim, o que tu tem de testemunho, assim, dessas mulheres, de feedbacks referentes à paleta de cores? Eu já dei o meu, já disse o quanto foi importante para mim, mas o que tu escuta mais, assim, dessas mulheres, de mudança, assim, na vida delas, com relação a isso? Eu acho que de uma forma geral, assim, vem bem de encontro com o que tu falaste, né? Que eu acho que traz um empoderamento pra gente e uma segurança, né? Na hora de vestir, na hora de escolher roupas nas lojas e mesmo na maquiagem, no cabelo, tudo. Eu tenho clientes que, inclusive, já mudaram cor de cabelo e tudo mais por causa da sua paleta de cores, né? E que se sentiram muito mais seguras depois e muito mais bonitas, porque às vezes a gente tá se achando bem, né, bonita, mas a gente não consegue ter um outro olhar sobre a nossa própria beleza, né? Eu acho que a coloração, ela traz um pouco disso, para que tu consiga se enxergar dentro de talvez uma outra cor de cabelo ou outras cores de roupas. A gente às vezes fica muito preso. Eu tenho muitas clientes que já me relataram que eu usava só neutro, né? Cinza, preto, branco. Eu não conseguia ir muito além disso, né? E a coloração, ela me trouxe novas cores pro meu guarda-roupa. E são cores que combinam comigo. Então, eu me sinto muito melhor, né? Por causa disso. E a cor, ela tem muito essa questão de trazer vida, né? Por si só, cores trazem vida. Então, acho que se a pessoa fez a coloração e consegue trazer esse mundo de cores para dentro da beleza dela, é como trazer vida para sua vida, né? Então, sim, é a transformação. É como tu se sentir mais brilhante, mais segura, enfim, até uma aparência mais saudável, né? Quando a gente usa as nossas cores. Então, acho que eu escuto muito esse tipo de feedback, assim, sabe? Em respeito da coloração em si, né? Falando só de coloração.
que é mais ou menos isso. E muitas vezes os acessórios também, as pessoas usam, dourado, prata, né? Tem cores que ficam melhores com prata, né? Eu é dourado. Cartelas, o meu também é mais dourado. Eu usava bastante prata, eu acabei não Abolindo, usando não mais, usa né? mais, né? De vez em quando ainda uso alguma, né? Porque eu tenho brincos que eu gosto. Mas a gente vai filtrando. Inclusive, a gente até às vezes consegue fazer um filtro no nosso guarda-roupa, né? Como eu, assim, que sou bem acumuladora de coisas. Eu também sou. Inclusive, nós estávamos falando sobre isso, consumo consciente no último, né, episódio. Daí tu consegue também direcionar um pouco mais, que eu acho que um guarda-roupa organizado, com menos coisas, a gente consegue ver melhor as nossas peças, consegue, né, na hora de escolher, a gente tem uma visualização melhor do que a gente tem no guarda-roupa. Quando tá muito lotado, Tu a não gente enxerga mais as tu não vê roupas, aí nada. tu usa sempre a mesma coisa, querendo ou Acaba não, usando né? sempre A a gente mesma. usa sempre a mesma. Eu gosto daquela calça de couro, ou aquela calça jeans, ou eu gosto daquela calça de alfaiataria. Aí naquelas cores ali, eu uso sempre aquilo, aí eu só vario um pouco as blusas, né? E aí, querendo ou não, tem aquilo de preferência, que a gente tem mais preferência, a gente acaba usando sempre igual. Mas daqui a pouco eu já tenho vários vestidos, tenho várias saias, né? Tenho um tailleur, tenho, né, uma calça social. Eu que, no caso, trabalho mais com essa questão um pouco mais executivo, né, de atendimento, às vezes, a empresários pessoalmente. A gente tem que estar um pouco mais bem arrumado, né. Agora, até assim, no período em que eu trabalhei na auditoria, né, que eu trabalhei na Ernst Young, eu tinha que ter uma postura mais, diria, rígida, assim. Então, usava muito blazer, aqueles blazer mais escuro, preto. Usava calça social, uma camisa, né, um pouco mais para essa parte financeira, assim. E eu tive uma transformação, eu mudei bastante o meu estilo, porque empresária também tem que passar autoconfiança, né? E se tu tá nas tuas cores, parece que tu fica mais confiante para passar autoconfiança também para aqueles empresários que vão te procurar. Porque não adianta tu ser lá uma empresária lá, tipo assim, com vergonha, que não quer aparecer, e aí já daqui a pouco usa umas roupas que não, né, não condizem com o que deveria ser, aí tu já não fica tão bonita, tu já fica com vergonha, já não quer se mostrar. Então, eu acho que essa questão da moda, ela vai além de uma vontade de comprar uma peça. Ela realmente, ela transmite. A roupa, a cor transmite aquilo que a gente quer passar, aquele tipo de visual que a gente quer passar. Uma Né? imagem, Uma né? imagem que a gente quer passar com uma credibilidade. Então, eu tenho muito essa questão de ter me modificado ao longo do tempo, de usar realmente coisas muito sociais, né? Claro, eu ainda uso, né, roupas um pouco mais sociais, mas hoje, assim, com um pouco mais de descontração, mas que passe uma imagem mais, assim, de uma empresária, do empoderamento, de uma mulher empoderada, né? Que é o que a gente deve transmitir, né? Tem várias mulheres aí, provavelmente, que estão nos assistindo de N negócios diferentes. Então. E muitas vezes as mulheres precisam fazer uma alteração no seu estilo para se encaixar em algum emprego, alguma oportunidade, enfim, né? Mesmo como empreendedora, passar uma certa credibilidade. E a gente fala assim, a imagem, ela tem o poder de comunicar antes mesmo da gente dizer um oi, né? Então, é aquela coisa, são 5 segundos para a pessoa fazer um raio-x de ti. E a tua imagem, ela vai estar contribuindo com isso. Então, é de muita importância, né? A gente estar vestido de acordo com o que a gente quer passar, com a nossa profissão, enfim, né? Então, muita gente muda de estilo, né? Por conta da sua profissão. Então, falar um pouquinho sobre a comunicação visual que tu já trouxe, Alana. Assim, o que tu já conseguiu transformar através das cores ou através da tua consultoria de imagem e estilo, assim, nas mulheres? Depois a gente vai entrar mais focado na tua consultoria de imagem e estilo, que a gente quer entender melhor e qual é a transformação que tu consegue, o ganho que tu consegue dar. Mas com relação à comunicação visual, assim, o que é para ti essa questão da roupa, da vestimenta, qual é a diferença que faz? Eu acho que faz toda a diferença. Inclusive, assim, tem muitas clientes que me procuram justamente para conseguir se adequar a um certo tipo de vestuário, né? Porque nós temos aí, falando em consultoria um pouquinho, assim, de 7 estilos, né? 7 estilos universais. E muitas vezes, assim, as clientes, cada uma tem uns 3 estilos. Pouca gente, assim, tem um estilo muito bem definido. Geralmente é uma mistura de 2 a 3 estilos.
Então, dentro disso, a gente consegue ir aprofundando, né, na questão do DNA de estilo da pessoa. Mas muitas vezes, assim, as pessoas, elas têm um estilo um pouco mais descontraído, um pouco mais natural e esportivo, que é um dos estilos que tem, e tem muita gente que tem esse estilo. Acho que também é uma coisa que a moda acaba nos levando muito para esse estilo por questão do conforto, né? É um estilo que traz totalmente a questão do conforto. E aí tu tem que, daqui a pouco, se adequar a um outro investimento, né? Por causa do ambiente de trabalho, Exato, né? porque tu precisa ter uma postura um pouco mais. Então, eu tenho muita procura em questão disso, assim, de como me vestir de acordo com a empresa, ou como colocar uma bocinha no meu visual, assim, né? Eu não quero deixar de ser básica, mas ao mesmo tempo eu preciso dar um up, né? Daqui a pouco... Nem que seja trocar os calçados, os acessórios, enfim, isso tudo já faz uma diferença, né, no visual todo. Então, é mais ou menos isso, assim. Eu sou do estilo criativo, que é o estilo que mistura um pouco de tudo, assim, Sim. né? Então, eu tenho um pouco do DNA de cada estilo, assim, eu acho isso muito legal. Mas é uma coisa de quem trabalha com moda, eu acho, Sim. né? A gente vê pouco esse estilo, na verdade. A gente vê muito do estilo confortável, né? Do estilo, Estilo assim... confortável seria mais academia, essas coisas assim, Pois é, ou passeio? muita gente, né, pensa nesse lado de academia, Mas mas não não, é. Eu já achava que era de academia, eu já não tava sabendo. Tem bastante, né, gente que gosta de roupas de academia e se sente confortável, porque são roupas realmente confortáveis, mas o estilo conf, que eu falo, que é o estilo esportivo natural, ele vai além, né? É calça jeans, tênis, é aquela pessoa, assim, que não vai usar uma coisa apertada nunca, porque Sim. ela preza pelo conforto, ela preza pela praticidade. Então, camiseta, t-shirt, blusinha de alça. É um estilo um pouco mais clean, assim, mais neutro, né? Não é um estilo muito cheio das bocinhas, assim, né? Sim. Mas esse estilo existe bastante. Muita gente tem, né? E não é só direcionado não à roupa de academia. E quais são os outros estilos, assim, que a gente também pode estar conhecendo contigo? A gente tem, né, então, o esportivo natural. Eu tenho que contar para não me perder. Isso, são 7, né? São São 7. 7. Ela vai nos comentar um por um. Aí vocês prestem atenção, mulheres, para ver qual é o estilo que vocês vão seguir daqui para frente. Mas não esqueçam de fazer a colorimetria de vocês Tem o antes. teste DNA de estilo também, que pode ser feito para ver qual é o estilo da pessoa, né? Tá. Então, nós temos o sensual, né? Que é de uma mulher que gosta de roupas um pouco mais justas, mostrar um pouco o corpo, né? E a gente tem como ter esse estilo sensual de uma maneira mais elegante, né? Conseguimos trabalhar para que não fique aquele sensual muito sensual, mas tem gente que naturalmente tende a ser um pouco mais feminina, né? Que gosta daquela coisa mais de um decote, mais ajustada, assim. Então, temos esse estilo também. Temos o estilo elegante, que é aquela mulher que preza por roupas mais sofisticadas, um corte mais bonito, mais moderno, enfim, né? Deixa eu ver. Um moderno, que é aquela mulher que gosta bastante de moda, que tá sempre atrás das tendências. Que vai usar as cores da moda. E as roupas que estão na moda. Então, claro que, né, todo mundo pode ter um pouco desse estilo misturado a outro e a outro, né? Ninguém vai ser só um ou outro, mas, né? Então, tem uma mulher que gosta mais de moda, que segue mais a moda, que também é um dos meus estilos, porque eu também sou seguidora da moda. E o criativo, né? Vou falando já do gancho aqui do meu, mas o criativo é aquela essência que a pessoa tem de moda, assim, que vai além das tendências. É aquela coisa de tu saber misturar uma peça over, né? E fazer aquelas misturas loucas que, às vezes, se tem alguém que não tem esse estilo e vai colocar uma roupa assim, parece que nem combina com a pessoa, né? Sim, vai ficar horrível. E tem gente que faz umas misturanças que fica super legal e a pessoa, né, parece que tá super, né, nela fica bom. Sim. Eu já escutei muito de empresas que eu trabalhava, mas tu coloca tudo que é coisa e fica bem. Porque a pessoa tem um estilo que traz essa misturança, digamos assim, né? Essa coisa de misturar tudo e acaba ficando legal. E o que mais? Então, temos o elegante, já falei? O elegante, acho que tu já falou. Eu tenho que contar, senão me perco. Natural.
Agora também, se eu ficar contando tudo aqui, nós vamos... Não, acho que é isso aí. Se não fechou... Mas assim, ó, a gente convida a Alana de novo, ela fala do restante. Na dúvida, podemos fazer um teste de DNA. O que tu acha, assim, do meu estilo? O que seria? Assim, só olhando pra mim, né? Pelo que tu me conhece, pelo que tu me enxerga. Eu vejo um pouco do natural em ti, do esportivo natural, pela questão do conforto, quando eu te vejo em momentos mais de final de semana, contraído, né? Que é quando a gente se vê também, né? E a questão do elegante também. Porque eu adoro. Na hora do trabalho, né? E o que mais? Acho que... Seriam esses dois estilos, eu acho, uma mescla, né? De repente, se a gente fizesse um teste, daqui a pouco a gente conseguiria um terceiro também, né? Pra ter uma mescla. E aí, com os estilos, a gente consegue montar looks diferentes. Porque que nem eu tava falando, a pessoa, quando ela usa alguma coisa que não está de acordo com o estilo dela, parece que aquilo não encaixa. Sabe? Parece que a pessoa tá vestindo uma roupa que não faz parte da essência dela. Sim. Por isso é tão importante essa questão do estilo, né? E mesmo que a pessoa, ela não tenha o estilo elegante, mas vá trabalhar numa empresa que precisa estar um pouco mais arrumada, a gente consegue trazer um pouco, alguns toques desse estilo no estilo natural da pessoa, né? Então vai acabar ficando mais harmônico com a essência dela, né? Sim, entendi. Então, passando da comunicação visual, vamos falar um pouquinho sobre a consultoria de imagem e estilo? Vamos. Que é a tua consultoria mais completa, né? E como é que funciona. Eu sei que tu entra na casa da pessoa e olha o guarda-roupa e joga tudo fora. Joga tudo fora. A Alana já me disse assim, vou chegar lá, vou jogar tudo fora e aí tu vai ter... Não, e o que é interessante não é até assim, ó, é a questão do consumo consciente mesmo, de tu ter peças no teu guarda-roupa que realmente tu vai conseguir combinar e com aquela combinação tu vai estar bem, entendeu? Tu vai estar te sentindo bem. Tu vai estar numa roupa bacana, que vai realmente transmitir aquilo que tu quer transmitir. E eu sou uma pessoa que sou consumista, consumo bastante questão de roupa, tenho muita roupa, muita coisa eu já acabei doando que não combina comigo. E tinha antigamente até peça com etiqueta dentro do guarda-roupa, coisa que eu comprei no impulso que a gente não usa. Esqueceu, deixou lá. A gente deixa, porque aí tem tanta roupa que no fim tu acaba te esquecendo e tu não usa, e quando vê passou o tempo aquilo nem combina, não tá mais nem na moda, né? E então, como é que funciona essa consultoria de imagem e estilo? Quais são os tipos de teste que tu faz, além da colorimetria, que eu sei que tu começa por ela? Talvez esse teste de estilo também que tu comentou e como que tu chega nos looks, como é que funciona? Como é que funciona, basicamente, né, pra gente entender. Então, basicamente, né, pra pessoa, ela conseguir comunicar a mensagem que ela quer, né, através de todas as ferramentas que a gente usa nessa consultoria. Então, são as cores, né, colorimetria, é a questão do DNA de estilo e a questão do biotipo corporal. São as 3 primeiras coisas que a gente faz o DNA ali, eu converso. Primeiro eu também troco uma ideia com a cliente para saber o que ela quer através da minha consultoria, né, onde ela quer chegar, quais são enfim, o que ela pretende, né, me contratando, para eu conseguir fazer um atendimento mais assertivo, né? Então, depois disso, a gente entra, né, nesses testes da colorimetria, do teste de estilo e do biotipo corporal. Porque o biotipo corporal também é muito importante, né? A gente acabou não falando tanto disso, mas agora eu já aproveito para falar. Aproveita para falar, é que importante. Existem aí alguns biotipos corporais e pessoas que são maiores de ombro, pessoas que têm mais quadril, pessoas que são bem retinhas, que não tem nem quadril nem ombro. Então, para cada tipo de silhueta, existem roupas que ficam melhores, que valorizam mais, né? Que a gente consegue ali ir fechando até a pessoa estar de acordo com sua silhueta, com suas cores e com o seu estilo, né? Esse é o fundamental, assim, da consultoria, né? E aí, depois disso, que a gente consegue fazer o DNA e todos esses primeiros testes, que a gente vai, então, para o guarda-roupa da pessoa. E aí eu faço a gente chama ela faz um garimpo. Closet Detox, a gente chama. Ela faz um garimpo, ela tira tudo fora e vê o que presta. O que não presta, ela põe isso. fora. E a gente vai provando e vai vendo, né? A cliente
Tem algumas que não gostam de provar, outras que gostam, eu deixo a cliente bem à vontade, né? Porque eu também não quero que ela fique fazendo assim. coisas que ela Sim. não queira, né? Mas é importante, muitas vezes, a gente pede algumas roupas, né, pra provar, pra ver se valoriza, se não valoriza. Eu gosto de mostrar pra cliente como ela ficou com aquela roupa e dizer pra ela, né, olha, essa aqui, se fosse assim, assado, muitas vezes a gente tira algumas coisas juntas, né? Ah, e realmente isso aqui eu já estava em dúvida, algumas né, me dizem, isso aqui eu já estava em dúvida porque eu não usava, e fazia sentido a pessoa não usar, porque quando ela colocava ela não se sentia bem, porque não estava de acordo, ou com a cor, ou com a silhueta. Então a gente juntas faz esse closet detox, e com aquilo que sobra, a gente monta os looks. Então é aquela variedade de looks que a gente consegue montar, por exemplo, com uma blusa. Ó, essa blusa aqui tu consegue usar com isso, 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 isso. E a gente tira foto, né? Tira foto dos looks, porque eu ia dizer, porque senão depois tu às vezes também não recorda, né? Quais são os looks, os melhores looks. Junto num material que tá lá explicando também sobre tudo que a gente já fez antes, DNA de estilo, colorimetria e a questão da silhueta. Isso tudo vai ser entregue depois para ela num material. Eu gosto de entregar impresso, eu entrego também online, que a pessoa pode olhar no celular quando ela quiser. Mas eu gosto muito de entregar impresso, porque eu acho que tem um valor da pessoa poder consultar ali a qualquer hora. Sim. Aí tu deixa aquele material dentro do teu closet, do teu armário, enfim. E, hoje eu não tô muito afim, não tô muito inspirada. Daí tu olha lá os looks que a gente fez, já coloca e já sai pronta, né? Sim. Então, essa questão da multiplicação de looks também. E eu já atendi, assim, muita gente que me diz, nossa, eu nunca imaginei essa blusa com essa calça ou com essa saia. Porque às vezes a gente tem essa blusa com essa calça, né? Isso. E tu não consegue te abrir para novas possibilidades. Não, é tudo igual. Então, é sempre assim. Essa blusa com essa bermuda, essa blusa com essa calça. E às vezes a gente não consegue, nem enxerga de uma forma que eu vou conseguir combinar essa cor, porque tem as cores análogas, como é que é? As análogas. As análogas, né? Que são cores complementares. são cores diferentes uma da outra, que tu combina coisas diferentes. Eu fico imaginando, meu Deus, mas eu nunca imaginei que eu pudesse combinar uma blusa ou uma calça dessa cor, que são cores análogas, mas que dão certo, né? Que tem na paleta de cores, inclusive, né? Tem ali no final da cartela algumas sugestões de combinações de cores, né? E é mais ou menos isso, então, a gente ter esse guia, né? Porque além de fazer ali os looks e montar e te entregar novas possibilidades de uso daquelas peças, né? Uma multiplicação de looks que a gente fala, eu também gosto de deixar assim com que a cliente aprenda a fazer, né, depois, porque daqui a pouco ela vai comprar outras peças e vai multiplicar aquele guarda-roupa e vai continuar com essa essência de multiplicação, né, porque eu já ensinei para ela como que ela consegue multiplicar as peças. Então isso é muito legal também. E também no final deste material eu coloco algumas sugestões de peças que a pessoa poderia comprar. Que é que seria daqui a pouco tá faltando. Essa calça aqui falta para algumas blusas básicas, por exemplo, para combinar. E às vezes a pessoa não se dá conta, né, dessa falta. Sim. Então eu gosto também de pontuar as peças que eu como consultora sugeriria que ela comprasse. Sim. E algumas modelagens também de calça, muitas vezes a pessoa tem um biotipo que pede aquela modelagem. Ó, se tu comprar essa modelagem vai ficar muito legal. E a pessoa nunca se imaginou com aquela modelagem. Então, é legal, assim, de poder ter novas possibilidades de tu conseguir te ver numa outra peça, em algumas que te favorecem, né? Eu acho que uma mulher segura, ela já sai de casa com outro... Uma mulher segura não quer guerra com ninguém. Mais ou menos isso. Diz mulher de unha feita não quer guerra com ninguém. Uma mulher segura de si, com a roupa, né, perfeita ali, com o look perfeito, com certeza não quer guerra com ninguém. E a Lana, então aí tu nessa consultoria, então tu realmente invade, né, o guarda-roupa da pessoa, tu seleciona aquelas roupas que ela pode utilizar e aquelas que ela não utiliza, ela vai colocar no brechó, vai
fazer para doação. Mas tem algumas mulheres que tu atende que são mais, assim, ligadas e apegadas naquele tipo de roupa e não querem se desfazer. Com Tem esse certeza. estilo de... Tem esse tipo de situação. E o que tu acaba fazendo, assim? Qual é o teu jogo de cintura nesse momento? Na verdade, assim, a gente sugere, né, que a pessoa não use, ou então que ela, né, doe, mas nem todo mundo tá disposto a fazer essa limpeza no guarda-roupa, então eu deixo a pessoa bem à vontade e, inclusive, consigo sugerir coisas para ela com aquelas peças, Eu ia né? dizer com aquelas peças que não combinam, talvez uma sugestão Muitas de... vezes existem algumas roupas reformas que a pessoa diferentes. poderia fazer, né? Eu já tive casos que, o vestido ele tem uma alça assim que não valoriza, de repente dá para transformar, tirar essa alça ou arrumar aqui. Tem, né, possibilidades que a gente consegue juntas chegar. E muitas vezes algumas clientes são bem desapegadas. Não, vamos doar, né? Vamos doar, Já vamos bota aí passar na adiante. pilha da doação, né? Então existem vários tipos de pessoas, né? As Sim. acumuladoras, as que não são tão As acumuladoras, apegadas. que nem eu, que tenho um monte de peça de roupa. Não, mas eu até para me desfazer, assim, das roupas, eu não tenho tanto problema, porque eu vejo, assim, são roupas que eu não uso há 3, 4 anos. Vou doar para alguém que realmente precisa, né, que vai utilizar aquela vestimenta. Mas eu sou acumuladora no caso de acumular roupas, peças, né, diferentes. Então, eu acredito que essa consultoria de imagem e estilo para a mulher empresária é um diferencial. Então, quem tem possibilidade de fazer, né, procure a Alana. Alana, até eu queria saber qual é a região que tu atende aqui no Rio Grande do Sul, que a gente está falando do Rio Grande do Sul, né, de Porto Alegre. Então, quais são as cidades que tu atende hoje para as mulheres que estão, né, nos ouvindo, nos assistindo? Como é que a gente pode inspirar elas e como elas podem te acessar, né, conversar contigo também? Eu atendo o Vale dos Sinos, assim, resumidamente, né? Mas já atendi também Canoas, Porto Alegre, né? A gente consegue coisas... Consegue se deslocar, não né? tem problema, assim, Só né? não vai para Pelotas, lá para minha região sul. Eu acho que lá fica meio longe lá. Acho que tu pode procurar alguém que seja da região aí, que trabalha com consultoria de imagem e estilo. Mas é mais ou menos isso. E o que eu ia falar antes? Agora me deu uma... Tu tinha me dado uma brecha e eu acabei Um insight do estilo. que eu tava falando Não, a gente comentou... sobre o estilo sobre jogar as coisas fora, né? Isso, jogar. E muitas vezes a gente tem um estilo numa época e depois vai lá e muda, a vida acaba nos mudando, né? A maternidade foi uma coisa que aconteceu comigo que mudou um pouco o meu estilo. Que antes eu tinha um estilo um pouco mais menininha, assim, né? E tu acaba focando mais em outras coisas. Eu prezo hoje muito pelo conforto também. Então, a pessoa, ela durante a vida, ela pode ir mudando de estilo. E às vezes tem roupas no teu guarda-roupa que é uma questão de um apego que tu viveu numa certa época, mas que hoje em dia tu sabe que não combina mais contigo, né? Eu tenho umas calças de alfaiataria e um taieiro, umas coisas assim que eu não uso mais, que eu tenho que me desfazer. Mas eu ainda me lembro muito, acho que do tempo da auditoria, que eu trabalhava com auditoria, então parece que aquilo fica na nossa mente, na nossa cabeça. E é um apego emocional, e é um apego né? emocional, é verdade, é um apego de emocional. alguma fase que tu viveu, enfim, algum estilo que tu teve. E geralmente, assim, o nosso estilo de essência, ele não muda. Mas a gente sabe que existem algumas mudanças, né? E alguns estilos também podem mudar, né? Um muda, o outro não muda. Tu sempre vai carregar aquele jeito, tipo, eu continuo sendo a Lana. Eu continuo tendo meu estilo. Mas algumas peças eu deixei de usar porque não combinam mais com a minha Lana atual, né? Sim. E não tem problema. Eu acho que é tudo uma questão da gente evoluir e mudando e se conhecendo. E se atualizando com o tempo, né? E o autoconhecimento, eu acho que a questão da consultoria, ela tem tudo a ver com essa questão do autoconhecimento, né? Porque é uma ferramenta de autoconhecimento, da gente se valorizar como mulher, né? E a fase que nós estamos vivendo. Também já tive clientes no pós-maternidade que se olharam, meu Deus, mas eu não consigo mais usar nada no meu guarda-roupa, nada mais eu acho que combina. Sim, e a gente começa muito, repaginando, né? Não, mas calma, é uma fase, né? Depois a gente vai voltando. Então tem
tem infinitas possibilidades. Não, eu me lembro, depois que eu ganhei a Sofia e o Matheus, os dois, assim, realmente, assim, para tu voltar a te vestir como tu te vestia antigamente, é difícil, porque às vezes a gente se enxerga só naquele papel de mãe. Eu tô amamentando, tem que ter aquelas blusas que abrem, aquele sutiã que abre, que não sei o quê, e é aquela roupa mais confortável, e aí muitas vezes depois para voltar para a rotina do trabalho, para a empresa onde a gente trabalha, é difícil a gente conseguir mudar de estilo de novo, voltar ao estilo que a gente tinha, um estilo mais elegante, né, mais clássico, né? Então, a questão da maternidade transforma muito a mulher, né? E é aquilo que a gente estava falando, assim, a gente tem que ir se adaptando, e tu falou, né, ir se adaptando ao longo do tempo e buscar o seu estilo, aquilo que vai te deixar feliz, que vai te deixar confortável, que tu vai gostar de utilizar. Também não adianta querer ter um estilo elegante, se teu estilo não é elegante, tu vai te sentir mal, tu vai te sentir, tô me sentindo montada, mal, né? Montada, isso não é pra mim, o meu estilo é mais conf. Aí talvez para um ou outro evento, pra uma palestra que a gente vai, ou uma aula que a gente vai ter que dar, daqui a pouco tu tem que estar um pouco mais elegante, bom, aí tu vai usar casualmente para aquele momento, não vai ter N peças diferentes para montar aquele estilo, né? Então tu vai te adaptando conforme a necessidade, né? E vai ter estilos mais conf, por exemplo, porque é o teu estilo natural, né? O que tu gosta de usar. E vai ter uma ou outra peça para conseguir jogar para aquele estilo mais elegante. Então, acho que é mais questão de autoconhecimento. Tem como estar elegante de maneira confortável também, né? Também. E tem como fazer todos esses jogos de cintura. Sim. E eu acho que a maternidade muda também a questão do corpo da mulher, muita gente muda, né? Então eu acho que são várias mudanças. E também o trabalho, muitas vezes, a pessoa muda completamente de carreira. De vida. Quer dar uma nova, né? Tu tem que também estar de acordo com essa tua nova fase. Então são muitas mudanças que a gente, né, tem ao longo da vida. E que o estilo, ele acaba nos acompanhando muito nisso. Sim. Então, falando a última pauta aí para a gente encerrar sobre a questão da organização financeira. Como é que é a tua organização financeira, Alana? Como é que funciona? Hoje é tu que organiza ou mais o teu esposo? Como é que é? Na verdade, eu não tenho muita organização financeira lá. Eu, né? A gente acaba deixando mais para o meu esposo fazer essa parte. Então, ele tem mais esse dom do que eu. Eu sou muito... eu sou muito prática, não consigo, assim, me focar muito nessas coisas. Então, eu acho que cada um no seu quadrado lá em casa. Sim. Essa parte acabou ficando mais pra ele, assim. Sim. Então, tá. Alana, qual é o teu recado final? Aí a gente já tá quase batendo 1 hora aí de programa, né? E a gente não gosta de se estender muito, até para que realmente seja um bate-papo bacana, para que as pessoas assistam e assistam com qualidade, né? E que gostem, então... do nosso programa, e a gente trouxe então a Alana, consultoria de imagem e estilo, porque realmente a mulher empresária precisa também estar bem vestida, ela também comunica através da vestimenta, ela também comunica através das suas cores, né? Então, qual é o teu recado final aí para quem está nos assistindo, e para a gente ir também indo para os finalmente e se despedindo? Eu acho que é isso. Eu acho que a mulher, ela se sentindo segura, ela chega onde ela quer, né? Eu acho que hoje em dia a mulher, ela tá tomando um caminho diferente, né? E a gente é mãe, a gente é empreendedora, a gente é mulher, esposa, amiga, são muitas funções. E estar de acordo com tudo isso, com o nosso estilo, e estar vestida de forma adequada, isso é um poder a mais que a gente pode ter, né? Para chegar onde a gente quer. Então, eu acho que é isso, o empoderamento de forma geral. Feminino, né? De forma geral. Então, quem quiser, segue aí a Alana, @Alana_Lip, né? Com 2 P's. E quem quiser me seguir também, eu, como sou consultora financeira, eu dou outro tipo de consultoria, que não é de moda, apesar de eu amar a moda. Então, o meu Instagram é @LeTessman, né? Então, quem quiser saber mais sobre finanças, organização financeira, organização do processo financeiro, pode contar comigo. Quem quiser saber mais sobre moda, sobre consultoria de estilo e imagem, colorimetria, pode seguir a Alana, que ela tem aí vários conteúdos bacanas. Inclusive, já publicamos juntas, né? E aí é mais um programa aí onde a gente tá junta também.
Muito obrigada, minhas sinceronas que estavam aqui comigo. Espero que tenham gostado desse episódio aí, voltado mais à questão da moda. E a gente realmente vai trazer cada vez mais conteúdos voltados para a mulher, né? Para a mulher empresária, a mulher empreendedora, para que ela também possa se inspirar. E a questão da moda tem tudo a ver aí com a mulher empreendedora. A gente precisa estar bem vestida, segurança, autoestima. Então, a gente precisa de tudo isso para seguir em frente. Muito obrigada, então. Até a próxima. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.